Olá, boa tarde. Tudo bem? Essa é uma live decidida, assim, em menos de 24 horas. Ela é uma live de coração. Ela é uma live que é para conversar, para ouvir a Catarina. A Catarina, que eu vou chamar agora, tá? Ela vai entrar. A Catarina, ela está em São Petersburgo, na Rússia. A Catarina, ela é russa. A Catarina, que bom, que emoção te ver aqui. Oi, oi, Que Maíra, bom sim. que tu Oi, tá boa aqui noite. para a gente conversar contigo, para a gente te ouvir. E eu também agradeço a todos vocês aqui que estão entrando para conversar com a gente, para ouvir a Catarina. A Catarina, ela tem mais de 20 anos como guia em São Petersburgo. A Catarina, ela fala português, às vezes até melhor que a gente. A Catarina é uma Obrigada, Maíra. cidadã russa. Catarina, obrigada pelo teu tempo, pela tua coragem, por estar disposta a conversar com a gente aqui. Muito obrigada, Maíra. Não estou te ouvindo. Deixa eu ver se só eu que não estou te Agora, ouvindo. agora sim ou não? Tá. Vocês estão Tô ouvindo a com... Catarina? Me façam um sinal, por gentileza. Agora sim ou não? Ok, eu que não estou ouvindo, então eu vou tentar aqui desligar o meu microfone. Olá? Sim, estou falando. Olá, agora sim? Agora estou te ouvindo, desculpa. Sim, tudo bem. Se estou agora com fones, assim estaria melhor. Olá, olá, amigos. Olá, colegas. Estou ouvindo aqui muitos amigos meus, muitos seguidores queridos. Aqui está também minha colega de Tallinn, a Ana, também guia, também guia de turismo e tradutora de português e espanhol. Antes de tudo, agradeço a Maíra por esta coragem, pelo seu convite. É importante agora poder falar. Não é verdade, porque a verdade nunca vamos saber sobre o que está acontecendo agora no mundo. Não existe uma verdade absoluta, porque cada lado desse conflito, dessa guerra, vai ter uma verdade sua. Mas eu queria revelar um pouco o que acontece agora na Rússia, como está o clima emocional das pessoas. Tá, O que as antes pessoas disso, da Rússia Catarina, pensam? Sim. eu vou te fazer uma pergunta que a gente também já conversou sobre ela, né? A gente vem da pandemia, aí tinha as fronteiras abertas, eu sei que tinha uma expectativa enorme na questão, principalmente na profissão, né? Na tua profissão e na questão do turismo. E, de repente, a gente tem, né, no dia 24, tudo mudou. Né? Só para quem está entrando agora, que estou vendo que tem bastante gente entrando, a Catarina está em São Petersburgo, tá? E a Catarina é russa. Catarina, então assim, se a gente... 10 dias atrás, como que estava a tua vida? Então, 10 dias atrás, foi 18 de fevereiro, estamos no fim de inverno, no início da primavera nossa, e primavera é sempre uma esperança, uma renovação, uma esperança para nova vida, novas expectativas. A partir de 1º de dezembro do ano passado, os brasileiros já podiam entrar na Rússia com objetivo de turismo, e a gente teve muitas expectativas para esta temporada turística, porque, como a Maíra já falou, eu já trabalho mais de 20 anos na área, adoro o meu trabalho, adoro brasileiros, adoro minha cultura e gosto e amo mostrar minha cultura, beleza da minha cidade, da Rússia, para turistas brasileiros também. E tenho vários clientes que queriam vir à Rússia para este ano. Eu já estava com uma expectativa de trabalho. Então, sim, estamos ainda com pandemia. A pandemia não acabou e nem todos estamos agora, nem todas as pessoas estão imunizadas, vacinadas.
mas estamos lutando e faz 10 dias o nosso prefeito de São Petersburgo disse que São Petersburgo atingiu 100% de imunização contra o coronavírus. Então, a situação com o coronavírus está melhorando. Se todos estamos já vacinados ou já passamos a doença e preparamos para o turismo, para uma vida normal também. Havia notícias políticas sobre negociações, sobre algumas pequenas brigas entre Ucrânia e Rússia, mas no âmbito de normal, ninguém acreditava que uma coisa tão horrível como guerra, uma coisa possível no século XXI, poderia começar. E obrigada, aqui tem meus turistas de Lani, que esteve aqui durante a Copa do Mundo de futebol do ano 2018. Lembro cada um de vocês com muito carinho, com muito amor. Obrigada, queridos. E no dia 24, a minha vida e a vida de maioria das pessoas, acho que de todas, se parou antes e depois. A vida agora nunca vai ser diferente. Porque vamos falar se isso foi antes da guerra ou depois da guerra, antes do conflito ou depois do conflito. Por acaso, agora, na Rússia, na Rússia, nas mídias oficiais, está proibido utilizar palavras como guerra, como armas, como terrorismo. Então, em vez de guerra, usamos a palavra conflito ou operação militar especial. Então, mas o nome não é importante, porque a nossa vida já dividiu em duas partes. Primeiramente, a gente não queria acreditar que isso poderia acontecer, mas depois começaram a vir as imagens, as fotografias, e depois o governo fez um anúncio oficial que às 5 de manhã, no dia 24, começou uma operação militar com o objetivo de liberar o povo de duas repúblicas que proclamaram a independência de Donetsk e Lugansk, que ficam mais perto da Rússia que da Ucrânia, fisicamente e etnicamente também a maioria deles são russas. Então, o objetivo foi liberar este povo da opressão nacionalista então, acabar com perseguições, com conflitos que essas nações têm na sua terra também. Mas, antes de que a gente começou a receber as notícias sobre o conflito, sobre a guerra, começaram a vir muitos comentários das pessoas, porque todos, ao mesmo tempo, se converteram em especialistas grandes na política mundial. Todos sabem a verdade e todos querem impor essa verdade para outros que pensam diferentes. Eu e muitas pessoas que trabalham com pessoas de fora, como clientes, como turistas, minhas colegas do mundo inteiro russas começaram a receber muitas palavras horríveis, foram ofendidas, receberam muita crítica, palavras assim, o seu presidente é tirano, lunático, tá bom, que pode ofender o presidente, mas começaram a ofender o povo russo em geral, dizendo que odeio a Rússia, odeio a cultura russa, odeio todos os russos. Por exemplo, para mim foi muito doente e muito triste ler as mensagens e comentários dos meus seguidores e clientes. Alguns queriam vir à Rússia, outros somente seguiam minha página, a página das minhas colegas, também guias, tiveram interesse para a Rússia e começaram a dizer: estou completamente decepcionado com a Rússia, o meu amor para a Rússia acabou, não quero mais vir à Rússia e como que vocês russos podem fazer isso? Então, Catarina, obviamente, a gente fez uma live logo quando a pandemia começou, onde a gente estava conversando sobre as belezas, sobre a cultura, sobre a história da Rússia, né? E era um outro tom. E hoje, o nosso tom, ele é de preocupação, ele é um tom diferente. Mas ele também é uma voz muito importante. Te escutar é muito importante.
Porque o que acontece? Como eu já comentei, já falei, gente, essa não é uma live política, ela não é uma live econômica, a gente tem outras inferências e especialistas para seguirem isso. Mas o depoimento da Catarina, além de muita emoção e de muita coragem, ele traz o quê? Vamos separar governo do povo. A Catarina está hoje aqui conversando com a gente e trazendo e mostrando. Olha, nós russos, o povo é humano. A gente também está sofrendo com isso. E eu acho que tem tanta gente aqui que até assim, ó, Catarina, tem um carinho enorme aqui que a gente está recebendo, que tu estás recebendo por estar conversando com a gente, pelo teu trabalho magnífico, pela pessoa que tu és. E a internet, ela tem lados maravilhosos, como a gente está conversando agora. Da mesma maneira, tem ataques virtuais que esquecem que existem pessoas, que existe um povo, que existe, né, a Rússia, existe os russos. E aqui vem, a pergunta é, o que o povo russo pensa sobre isso? Eu acho que a gente já tem um pouco desse depoimento da Catarina, mas assim, vocês, principalmente em São Petersburgo, gente, Putin é de São Petersburgo, tá? Foram às ruas manifestar contra a guerra. Então, povo russo, não é o governo, povo russo. Fala, Catarina. Exatamente, sim. Que, como eu disse, nunca vamos saber a verdade, quem tinha razão ou não, e qual foi o razão, o objetivo dessa guerra verdadeiramente. Talvez dentro de 300 anos vai aparecer a verdade, mas tem uma verdade absoluta, que qualquer guerra é uma coisa ruim. E em nenhuma guerra não existe um vencedor. Na guerra, perdem todos. Perdem todos. Primeiramente, perde as pessoas, perde a gente, perdem as pessoas. Então, em qualquer guerra, em qualquer conflito, perdedores são todos. Então, sofrem os dois lados. Isso é verdade absoluta. E quando me perguntam o que o povo russo pensa sobre a guerra, o povo russo é o povo mais sofrido no mundo, talvez, porque cada século o povo sofria de muitas guerras. No século XIX, por exemplo, a guerra contra a invasão francesa. No século XX, a Primeira e depois a Segunda Guerra Mundial, que matou oficialmente 28 milhões das pessoas. Então, cada família, não russa, mas soviética, falamos sobre Rússia, sobre Ucrânia, sobre Cazaquistão, Uzbequistão, Bielorrússia, todas as repúblicas soviéticas que faziam parte da União, cada família tem pelo menos uma vítima da Segunda Guerra Mundial. E a minha avó faleceu no ano passado. Ela lembra a guerra, me falava sobre atrocidades da guerra. E temos esse medo da guerra e ódio para a guerra, não no sangue, mas no DNA, no cérebro. Quando eu era criança e tinha 5 ou 6 anos, eu tinha 2 medos principais de qualquer criança. O primeiro medo era, acho que todos tinham, que a minha mãe vai morrer, que cada criança tem medo de perder a mãe. E segundo medo era que vai começar a guerra. E cada manhã eu despertava feliz porque a minha mãe estava ao lado, estava viva, e porque não começou a guerra. Isso foi suficiente para sentir-me feliz. E agora, os meus pais estão vivos, graças a Deus, tudo bem com eles, mas começou a guerra. Então, o que o povo russo pode pensar? Estamos chocados, decepcionados, perdidos. Porque o pior medo que podia ficar na cabeça já é realidade. Não é um sonho, não é um pesadelo, é verdade nossa. Como a Maíra já falou, eu já postei muitas imagens, muitos vídeos verdadeiros que não são fake. É verdade que no mesmo dia 24, as pessoas saíram nas ruas de São Petersburgo. Eu estava na rua, eu estava voltando do trabalho, fazendo uma excursão no museu em russo, e havia muitas pessoas na rua central. Eu gravei e mandei para todos os meus amigos, mesmo que as manifestações na Rússia, manifestações não avisadas previamente, estão proibidas, fora da lei. No Brasil também me falaram que para fazer uma manifestação as pessoas têm que pedir uma autorização.
É verdade. Na verdade, assim, às vezes aqui na manifestação, tá, Catarina, ela é um pouco assim, seja do trânsito, de organização, de não atrapalhar a cidade, em modos gerais, né? Mas diferente de, eu acho que uma repressão no sentido de opinião, né? Eu acho que nisso, Uhum. no Brasil, a gente acaba sendo bem mais livre, né? A gente tem vários problemas em manifestações, etc. Mas quando a gente recebe a notícia das manifestações de vocês, a represália polícia, também eu sei que ela é de uma forma diferente. Então eu te faço uma pergunta que é, neste momento, quando vocês, principalmente São Petersburgo, que é bem mais cosmopolita, digamos assim, do que Moscou, né? Até porque é onde fica a sede, onde fica o presidente, em Moscou. Quando vocês vão às ruas, né, e houve dos cartazes, enfim, e a polícia acabou, vocês não estavam jogando uma bomba, vocês não, desculpa a palavra, mas vocês não estavam do tipo acabando com a cidade. Pelo contrário, pelo que eu vi, sempre foi bastante pacífico, tá? E aí, no momento que o governo, que a polícia chega e inibe essa manifestação, e aí acho que para mim e se alguém mais tiver alguma pergunta, coloca aqui que a gente vai lendo e vai falando. Mas eu enxergo, por exemplo, de uma forma Putin, ele não quer que ninguém se manifeste. E no momento que a polícia vai ali, ela restringe, as pessoas deixam de manifestar por medo. Tá? Ele vai escutar essas manifestações? Claro que o governo vai escutar as manifestações e, além das manifestações, as pessoas já protestam de forma mais civilizada e de forma permitida, porque acho que todas as organizações não políticas, organizações profissionais, por exemplo, sindicatos, associações das guias de turismo, associações das tradutoras, associações das psicólogas, só aquilo que eu conheço. Eles assinam as petições oficiais para presidente. Então, o texto é mais ou menos o seguinte, que nós somos representantes de uma profissão muito humana, a profissão de guia de turismo, juntar os povos, juntar as culturas, revelar a imagem boa sobre o país para o mundo, e agora não podemos ver nossa profissão por causa de guerra, esse conflito, ele acaba com uma imagem positiva do país completamente. Então, todos nós assinamos a petição, então, de maneira civilizada, protestamos também. E na verdade, a polícia vai lá e tira vocês da manifestação, vocês estão nas ruas e tiram vocês das ruas, é para inibir essas manifestações? Bom, nenhuma manifestação foi autorizada, primeiramente, que tudo começou de forma caótica e espontânea. As pessoas não tiveram nem tempo, nem paciência para pedir uma autorização oficial. E também, para esperar esta autorização, tem que passar alguns dias de confirmação de governo. Então, não tivemos este tempo. Foram presas várias pessoas, mas nem todas, só as pessoas que se compunham de maneira agressiva para os policiais, ou aquelas pessoas que tiveram alguma coisa parecida com uma arma, por exemplo, um deodorante, um spray, alguma coisa que pode fazer dano para outras pessoas. Essas pessoas ficaram detidas, não presas, mas detidas para... Mas pessoa aqui sem um acuso, sem ser culpada em algum crime, pode ficar detida como máximo de 24 a 48 horas. Então, são liberados agora. Mas não tem depoimentos que alguma pessoa recebeu um grave dano de polícia. Participaram ontem e eu ontem estava em casa dando aulas de línguas estrangeiras. E a mãe da minha amiga, a mãe que tem 68 anos, foi a manifestar. Ela mandou vídeo para a amiga e para mim. Eu esse vídeo também. Sim, esse vídeo que a Mayra publicou e que eu mandei também para várias pessoas, quem queriam ver a verdade também. Então, o que pensa, em geral, o povo russo sobre a guerra? Ninguém quer guerra. Não conheço, nem pessoalmente, nem virtualmente, uma pessoa que disse vai para a guerra, vai matar pessoas. Ninguém quer isso.
E, primeiramente, eu também espero que algum dos meus conhecidos que estão agora na Ucrânia, que falam português, vai depois ver esta live. Eu queria expressar nossa solidariedade, nossas condolências para o povo ucraniano, que é claro que está sofrendo agora muito mais que os russos, porque muitos tinham que deixar as suas casas, passar horas e dias e noites nos refúgios, e as crianças estão sofrendo, ouvindo ataque, ouvindo sons de bombardeamentos, e tem muitos refugiados que agora deixaram a Ucrânia e agora estão entrando em Polônia, na Alemanha. Eu sei que a Suécia já recebeu 10 mil refugiados. É muito doente, é horrível também, dói muito, porque o povo ucraniano e o povo russo são muito parecidos, fisicamente, etnicamente, temos até mesmo a mesma religião. A fé ortodoxa cristã, temos o mesmo Deus, a mesma igreja. E cada segunda família na Rússia agora tem parentes na Ucrânia, tem amigos na Ucrânia, temos colegas na Ucrânia, temos muitos ucranianos que moram aqui. Por exemplo, depois de amanhã eu vou para cabeleireiro e o marido da minha cabeleireira é ucraniano, que mora aqui. Eu não sei como que está ela agora, como que está a família, porque ele tem mãe na Ucrânia. Como que ele está sentindo agora, eu não sei, que vou olhar nos olhos dele e não acharei palavras para dar condolências, para expressar o meu pesame e para oferecer algum apoio também. Para E pessoas a podem me Catarina, ajudar. Sim, só um parênteses nesse sentido, gente. Eu acho que o depoimento da Catarina está sendo super humano. Ele está em todo momento colocando, né, a questão da diferença do povo para um governo. Né? Da mesma maneira, de sair às ruas. Quantos de nós sairíamos nas ruas pedindo paz e dizendo não queremos guerra, sabendo que a gente poderia sofrer de imediato uma retaliação? Então, acho que a gente tem que sim se colocar no lugar do outro e em outras situações. E da mesma maneira, eu acho bem importante que a gente não está aqui para comparar dois. A gente não está aqui para dizer que um está sofrendo mais, que aquilo é justo, que o outro é errado, que o outro é certo. Não é um bem contra o mal. O que a gente está trazendo aqui é o depoimento da Catarina, que é cidadã russa, que mora em São Petersburgo e que não sabe como que ela vai olhar para o ucraniano amanhã, porque ela está sentindo isso também. Então, o povo russo, sim, está sentindo. O povo russo, ele ama, tá? Assim como ele ama a sua história, a sua terra. O depoimento da Catarina anterior foi: olha, eu acordava não querendo guerra, eu acordava querendo a minha mãe viva. Então, pela proximidade também, né, eu tenho convicção que do vizinho, do cabelo, muitos de vocês têm ou a mãe ou o pai ucraniano ou o tio que mora lá ou que mora na Rússia. sim, 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 sim. E isso é doloroso. Sim, sim, sim. É muito, muito doloroso, é terrível. Eu não posso achar palavras como me defender às vezes. E às vezes eu me sinto muito perplexa porque se alguém organizou este conflito muito acima dos presidentes e tem algum cenário horrível, o principal era não bombardeamentos, não atacar a Ucrânia, mas enfrentar dois povos fraternos entre si, primeiramente, e enfrentar as pessoas, porque agora começa este ódio, começa uma coisa paralela, uma guerra de verdade e uma guerra nas mídias, uma guerra nas redes sociais, quando as pessoas começam a brigar, começam a mandar ofensas, começam a dizer palavrões para as pessoas que não conhecem só porque esta pessoa é da Rússia, só porque, você é russa, que você deve morrer, você não deve existir, que fora Putin, fora Rússia. Por exemplo, uma colega minha, a guia russa, que mora na Suécia, em Estocolmo, e trabalha muitos anos como turista da Rússia, que
vem à Suécia como guia de turismo, contava que no dia 25, um dia depois do conflito, ela estava no ônibus na cidade de Estocolmo, estava falando por telefone com sua mãe em russo, que a mãe estava na Rússia. Nesse momento, um homem sueco disse: deixe de falar russo, pare de falar russo, isso não está de moda. E saiu de ônibus, não queria estar ao lado seu. Ela não sabia o que dizer, estava chorando. Nesse momento, outras pessoas do ônibus, os suecos e suecas, começaram a abraçar esta mulher, e são os suecos, as pessoas que respeitam a distância social e pessoas alheias, começaram a dar abraço para elas, dizendo tudo bem, pediam desculpas dessa senhora. Ela disse que você sabe que eu sou de Moscou, tudo bem. Você não representa o seu presidente. Você não tem responsabilidade do que ele faz. Você não é altavoz do Putin. Então, repito mais uma vez o que a Maíra já falou, que o povo não representa o seu presidente. Nem sempre o presidente representa o seu povo e não podemos ter responsabilidade do que está fazendo na política. Então, nós também estamos sofrendo. E aí, Catarina, uma questão assim importante, né? Porque, obviamente, quando a gente enxerga, a gente vê o seguinte: olha, realmente, quem tem que fugir do seu território, quem está sendo atacado é a Ucrânia, enfim, né? Mas também tiveram diversas sanções, né? Que a gente já viu, de diversas partes, no sentido desde o esporte até a questão econômica, enfim. Uma coisa é quando a gente olha, né, o geral. Então, quanto Rússia, os bancos, a moeda, etc. Enfim, mas essa live é uma live humana. Essa live é de depoimento da Catarina, que é a russa. E aí, Catarina, o que essas sanções, tá? Além de toda a tristeza, porque eu tenho convicção que o povo russo não quer essa guerra, como tu já disseste. Além de olhar como nação, o que no teu dia a dia, no dia a dia da tua família, dos teus colegas, de quem está na Rússia, o que isso significa para vocês, como não poder tocar o hino nacional, ou enfim, a Rússia ser banida, né, de algumas competições, etc. Qual o teu depoimento sobre isso? Então, a impossibilidade de tocar o hino nacional é o menor dos problemas. Eu poderia viver a vida inteira sem tocar o hino nacional, de verdade, mas tem coisas muito mais importantes e muito mais terrestres, muito mais carnais. Por exemplo, durante estes 3 dias, aqui está minha amiga da Ucrânia, da Kiev, que ela fala russo. Женя, привет, рада тебя видеть. Привет. Помню тебя. Привет, да, Жень, очень вам сочувствуем. Помню нашу встречу во Франции. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы с вами, мы вас любим. Eu falei agora em russo, desculpa, estou quase chorando, para uma moça de Kiev que eu conheci na França no ano 2020, na Costa Azul, em Côte d'Azur, onde descansamos juntos, uma moça super legal, super simpática, e que agora está em Kiev, e, bom, não sei onde está agora, talvez ela deixou Kiev. Eu, de verdade, não tive coragem de falar com ela, porque não posso achar palavras de condolências, e não posso imaginar o que ela pode pensar agora, como que está a sua família. Desculpa, então, como que é nosso dia a dia? Então, os preços subiram em dobro. E, por exemplo, no dia 23, um euro custava 70 e poucos rublos. Agora, um euro, 120 rublos, em dobro. Os preços aumentaram muito. E o salário está no mesmo nível. Muitas pessoas perderam o seu trabalho. Por exemplo, no mesmo dia 24, a usina Renault, que faz carros franceses em Moscou, se fechou, porque não pode receber agora detalhes de França. Então, 5.000 pessoas perderam o emprego num dia só. Esse é só um exemplo, porque muitas usinas vão fechar. E muitas pessoas vão perder o trabalho. Não são milhares, são milhões das pessoas que vão ficar sem emprego agora,
sem emprego, sem dinheiro, sem profissão. Por exemplo, agora, de verdade, eu não vou trabalhar esta temporada com turismo estrangeiro, 100%. Não posso dar aulas de russo para estrangeiros, porque o russo agora está fora de moda. Como podem imaginar, agora falar russo é falta de respeito, falta de noção, eu sei. Não posso dar as palestras sobre a cultura russa para brasileiros, que eu fazia antes também, porque é pela mesma razão. Então, eu ainda não penso, tenho medo de pensar o que vou fazer e onde vou trabalhar. Talvez vou aprender uma coisa nova, vou fazer uma coisa diferente, mas ainda não penso sobre isso. Ainda temos comida na geladeira, ainda temos possibilidade para comer e isso é bom. E, Catarina, eu acho que é uma questão bem importante, gente, e aí eu vou trazer um depoimento pessoal, né? Quando a gente esteve na Rússia, tanto em Moscou, né, quanto em São Petersburgo, foi onde a gente conheceu e teve a dádiva de ter aulas com a Catarina, que, gente, é o Google ambulante, além de uma pessoa maravilhosa, né? Divertidíssima. Acho que tem um pouco aí de uma veia brasileira, né? De um astral incrível. E aí, Catarina, eu acho que esse depoimento ele é muito importante, porque ele também traz qual é a realidade e o sofrimento. Cada um tem o seu. Ele é diferente entre as nações, entre as formas, e às vezes a falta de esperança é o que muito acaba com a gente, tá? Mas neste momento, estar te ouvindo, estar podendo trazer isso, é de uma coragem imensa. E mais uma vez, eu te agradeço. Mas eu queria também, assim, nesse sentido, então acho que esse depoimento da Catarina é bem forte, mas assim, as aulas continuam iguais, elas continuam normais. Como vocês também têm as informações? Porque o que acontece? A gente recebe muita informação aqui, que ela acaba sendo docente, às vezes fake news, que a gente também tem a obrigação de conferir, mas como que vocês se atualizam hoje? Como vocês conseguem enxergar, olha, realmente tem, a Ucrânia atingiu aqui, a defendeu ali, a Ucrânia tem reféns russos, não tem, a Rússia fez isso, não fez, como que vocês filtram as informações diante do que a gente já tem algumas manifestações onde Twitter, por exemplo, não vai ser não é da mesma maneira na Rússia. Da mesma forma, corre risco, seja de Facebook, Instagram, né? E a gente está até com medo hoje de conseguir ou não fazer essa live em função disso. Então, eu gostaria muito que tu contasse como que vocês se atualizam, como que vocês conseguem receber as informações, filtrar as informações e como vocês gostariam que o mundo enxergasse vocês. Isso é muita boa pergunta, porque, como já falamos, existe também uma guerra mediática, existe uma propaganda muito forte. Infelizmente, a Rússia e a ex-União Soviética nunca foi muito forte em propaganda. E esta propaganda para a Rússia foi feita por outros países, foi feita pelos Estados Unidos, que já desde muitos anos fazia uma antipropaganda sobre a Rússia, sobre a União Soviética, e toda a visão, então, uma grande parte da visão sobre a Rússia, o mundo fora recebe das mídias ocidentais. E por isso, agora, é importante comparar várias fontes de informação. Eu entendo que agora, para a maioria das pessoas, a principal fonte de informação são televisão, são noticiários da sua televisão nacional, e televisão nacional e mídia nem sempre é uma mídia livre. Todo mundo sabe que as mídias também são manipuladas pelos interesses políticos de vários países. O que eu recomendaria? Ver várias fontes de informação, como a Maria já está fazendo. Por exemplo, pode ler os livros da história, pode estudar a história desse conflito, como tudo começou. Pode ver outros conflitos nacionais e ver a reação para este conflito da parte das mídias.
Por exemplo, nos anos 90, Estados Unidos bombardearam a Iugoslávia, a Sérvia e Montenegro e Bósnia, outros países. Mas não houve tantos protestos para defender o povo de Sérvia e de Iugoslávia. E nós, na União Soviética, na Rússia, recebemos os refugiados de lá. E falamos com pessoas que sofriam dos bombardeamentos, mas ninguém agora lembra sobre este conflito. Houve também conflito quando os Estados Unidos bombardearam o Iraque e muito povo sofria lá, mas todo mundo esqueceu sobre isso. E tem também sempre duas partes de qualquer conflito. Não pode brigar sozinho, ou não pode dançar valsa sozinho. Sempre há uma segunda parte, que a história desse conflito começou em 2014. Não quero falar muito sobre política, mas só queria que as pessoas possam ler, possam saber um pouco mais sobre este problema, este conflito. Em 2014 começaram os problemas por causa de quando a Ucrânia perdeu Crimeia, e Crimeia é península muito fértil, com um futuro muito promissor, entrou na Rússia. E claro que as brigas começaram já também. E nas regiões de Donetsk e Lugansk, a maioria das pessoas são russas, etnicamente, e a partir de 2014 as pessoas não podiam falar russo, foram perseguidos pelo governo nacionalista e foram bombardeados, e eles queriam independência, queriam sair da Ucrânia e fundar as suas repúblicas, mas ninguém sabia que existem essas repúblicas. Por exemplo, eu recebi as pessoas de Donetsk como turistas meus este ano, e até fiz a postagem sobre esta república, sobre as suas pessoas. Perguntei aos brasileiros: você conhece que existe uma república assim de Donetsk? Ninguém sabia. Nem sabe o nome, nem sabe a história. E eu falava com muitas pessoas que ainda moram lá e moram em constante conflito a partir do ano 2014. Por exemplo, a senhora que veio lá a São Petersburgo fazendo turismo me disse que antes nossa cidade teve 1 milhão de habitantes, agora tem 500 mil. Eu, com cara de inocente, perguntou, e por que agora tem menos pessoas? Ela me disse que, pois, estamos em guerra. Que houve guerra a partir de 2014. Por exemplo, esta informação está na internet, podem achar em inglês um artigo, Angels of Donbass, Anjos de Donbass. Em Donbass tem uma lápide onde estão escritas nomes das crianças a partir de 3 meses até 16 anos. Crianças que foram matadas pelos bombardeamentos. Quem bombardeava essa terra não foram os russos. Não vou dizer coisas politicamente incorretas, mas não foram mortos pelos russos. As crianças também. Podem também achar uma história sobre tal chamada Madonna de Gorlovka. Gorlovka é uma cidade na República de Donetsk, e é uma história quando uma jovem mãe de 23 anos saiu para passear com sua bebê, com sua filhota de 8 meses nas mãos, no colo. Nesse momento começaram os bombardeamentos. Lhe cortaram as 2 pernas. Ela estava morrendo na sua própria sangue, abraçando a sua filha e chamando ela pelo nome. E a filha já estava morta, ela não sabia disso. As pessoas faziam foto dela e mandaram esta foto para as redes sociais. Que apareceu agora, que agora tem esta foto, que pode achar também no Facebook, no internet, a Madonna de Gorlovka, a moça que estava morrendo com um bebê no colo. E foram enterrados juntos, a mãe e o bebê, no mesmo túmulo. Então, são as vítimas. Também tem histórias que ninguém no mundo ocidental fala, que, por exemplo, em 2014, as pessoas que defendiam
interesses dos russos, das minorias linguísticas russas, foram queimados vivos em Odessa. Quem as queimou não foram os mesmos russos também. Então, eu não defendo a Rússia, não defendo Putin, não defendo a Ucrânia também, só posso dizer que em nenhum conflito não tem vencedor, todos perdem. Eu acho que esse depoimento, Catarina, ele é bastante forte. Ele também, por mais que ele não seja confortável, né, ele é importante. Por quê? Claro que às vezes, não só o algoritmo da internet, enfim, a gente também procura aquilo que a gente gosta ou aquilo que faz bem aos nossos olhos, que faz bem aos nossos ouvidos, ou também a nossa opinião, ou aquilo que a gente gostaria, né, que fosse. Mas é muito importante a gente... não é uma guerra de bem contra o mal, de certo e errado. É algo que vem de uma história, é um povo sem irmão, e a gente está falando de quem está, seja sofrendo as consequências, seja no campo de batalha, são pessoas que são não as sabem nem pessoas. se vão voltar ou se podem ter casa, se podem ter futuro, se vão ter futuro. Então, a gente ouvir isso também é importante, porque a gente não pode simplesmente falar, ter uma opinião e não se inteirar de todo um contexto, de toda uma situação. É difícil para a gente, isso que não é confortável, não é bom. É difícil, é difícil, é um trabalho, porque antes de ver as informações das mídias que já estão digeridas pelos seus criadores, mídias ocidentais, talvez mídias que tenham seu próprio interesse, digeridas, prontas para engolir sem pensar. Em vez disso, podemos recomendar ver várias fontes de informação, que agora tem muitos canais russos traduzidos em inglês, em português também. Pode ler a opinião russa, pode ler algum depoimento de Israel, de Ucrânia, da mesma do Brasil também, porque tem brasileiros que moram na Ucrânia, que tem brasileiros que moram na Rússia. Podem ver a sua opinião. Quem tem um pouco mais de paciência e o tempo pode ver algum documento histórico sem emoções, só fatos também. E decidir para você mesmo quem tem razão e a quem você apoia nesse momento. Mas eu espero que não vamos apoiar a nenhum guerreiro, não vamos apoiar a nenhum tirano de qualquer lado. Vamos apoiar a humanidade e a paz, porque em todas as igrejas da Rússia e da Ucrânia, ortodoxas, eu acho que em todo mundo também, a primeira oração, a primeira reza é para a paz. E para que acabe o conflito, para que acabe a guerra. Nas igrejas russas, ucranianas, brasileiras, todo mundo agora está rezando pela paz. Sim. Queremos que isso acabe, porque todo mundo sofre. Eu não conheço nenhuma pessoa que ganha com essa guerra. E perdem todos. E Catarina, assim, eu acho que eu tenho que até respirar fundo, porque assim, mais uma vez te agradeço. Consigo ver o controle ou a questão da tua própria emoção e a minha aqui também, por gostar muito de ti. Né? Obrigada. Tá conversando tanto contigo, né? E sabendo assim não apenas de fatos ou de sanções, mas muito de coração, muito de que como é ser humano e ser russo numa guerra, né? Onde é apontado pelo mundo muitas vezes como apenas um vilão, esquecendo que existe um governo e que existe o cidadão e o povo. E aí, assim, assim como tu já falaste de não saber o que vai ser o amanhã, seja da profissão, hoje tu tem mantimento na geladeira, mas tu não sabe há quanto tempo, ou quantas vezes, ou se realmente vai continuar tendo.
Tá? Eu também queria que tu falasse o seguinte, a força militar russa, os militares russos, é um número bastante expressivo. Eu não estou falando aqui de tecnologia, eu não estou falando aqui de armamento, de quantidade nesse sentido, eu estou falando de pessoas. E aí, a gente aprendeu contigo que não por acaso, né, tem a mãe russa, ela é a que cuida de toda a família. Ela aquele coração, ela é a mesa que ela tenta ser o mais farta possível, fazer o melhor para os seus filhos, para quem ela ama. E aí eu queria ouvir de ti, a questão é o seguinte, independente de qualquer coisa, quando uma mãe russa vê que seu filho vai para a guerra que ela não concorda, como ela fica? De verdade, como tudo isso começou de maneira sem aviso, ninguém esperava isso. As mães não sabem agora onde estão os seus filhos. Porque da parte russa, quem está agora mexidos nesse conflito são os soldados jovens que fazem o serviço militar obrigatório, que na Rússia é 1 ano, 12 meses, que cada homem que tem condições de saúde a partir de 18 anos tem que fazer o serviço militar obrigatório. Antes foi 2 anos, agora são 12 meses. No tempo pacífico não faz muito mal, porque 12 meses, um filho vai virar homem de verdade, vai superar dificuldades, vai aprender a usar arma, vai receber novos amigos. Isso pode ser legal e divertido. 12 meses no exército. Mas quando o filho está mandado, está no exército, ele não pode sair de lá voluntariamente. E quando começa alguma necessidade de governo, mexer em alguma coisa, ele vai ser mandado. Ele não tem vontade de poder voltar para a sua casa. Ele só recebe as ordens. Se ele não segue as ordens, é um crime. Ele vai ficar preso, vai ser julgado, vai ficar preso para 15 anos. Isso em qualquer país. Quando você está no exército, tem que seguir as ordens. E eu estou 100% segura que as mães não sabiam que o seu filho vai ser mandado para a guerra, para conflito. Eles não recebem notícias deles porque eles estão sem celulares, sem telemóvel também. Eles não recebem notícias dos seus filhos. E quando tem um conflito bélico, tem vítimas humanas, tem vítimas mortais. Eu nem posso imaginar o que vai sentir a mãe quando ela vai perder o filho. Quando o filho nunca vai voltar para a sua casa. A pior tragédia é que só pode acontecer na vida humana. E não sei como a mulher depois pode seguir vivendo. Eu acho que qualquer mãe que está vendo agora esta live pode dar uma resposta, que é o pior medo que pode ter uma mãe é perder o seu filho. Viver depois do seu filho, sepultar o seu filho. Então, para qualquer mãe é uma tragédia, claro, sim. Uma tragédia para toda a vida, sim. É uma tristeza. E por isso, todo mundo quer que acabe a guerra. Todo mundo quer que o filho fique em casa, fique com sua mãe, fique ao lado, fazendo uma vida pacífica também. Sim. E Catarina, enfim, acho que é bem comovente, né? Eu acho que é muita verdade, é muito coração nessa live, que também é da nossa proposta. E acho que nesse sentido também é importante para a gente a tua lucidez, o teu posicionamento, a questão de justamente todo esse lado, do coração de quem está na Rússia, de quem também está sofrendo as consequências, e principalmente o fato de que em todo momento aqui tu olhou e tu falaste que não sabe como falar com quem é o teu vizinho, enfim, aquele que tu conhece, que é ucraniano, que tu não sabe o que dizer para ele.
né? Da mesma maneira que tu traz esse depoimento de que a mãe não sabia que ia começar a guerra, o filho estava no exército, e até então era uma coisa legal para ele fazer amigos, para ele conhecer, enfim. E de repente ela hoje não tem mais notícia dele e ela nem sabe para onde ele vai, ou enfim, se ele vai voltar para casa. Eu acho que a gente precisa ter muita coragem e ter um coração enorme para trazer todos esses depoimentos. Então, todo o tempo aqui, a gente está recebendo carinho de muita gente te elogiando muito. Então, Obrigada. mesmo que muitas pessoas, ou que muita gente julgue de uma forma, olhando como um todo, eu quero que tu saiba que tu está fazendo uma grande diferença, não só para mim, tá? Mas bastante gente que já assistiu em algum momento aqui ou que continua aqui. Então, eu também gostaria de pedir para vocês que mandassem corações para Catarina e comentários positivos, porque acho que é uma situação peculiar e, ao mesmo tempo, de muita força, muita lucidez em conversar com a gente. Catarina, e assim, começa a vir os comentários para gente, Catarina. Obrigada, obrigada. Eu acho que eles são, eles representam a pessoa maravilhosa que tu és. E assim, hoje, eu entendo que assim, a gente tem uma velocidade das informações, dos acontecimentos, né, de guerra, enfim, muito mais rápido, né? Imagina que uma época, muito tempo atrás, a gente tinha o quê? Era carta, né? Que chegava do tipo, tá declarando a guerra tal. A carta de papel, sim, né, sim. aquela coisa de papel, o cavalo, né, enfim, percorrendo as grandes distâncias. Hoje, a nossa arma é o celular, porque qualquer um, em qualquer lugar, se tiver o sinal, enfim, então o celular... Qualquer um pode fazer uma foto, um vídeo, depois divulgar para milhões das pessoas na rede. Isso. Sim. Então, a gente, ao mesmo tempo que, né, a gente tem, seja de tecnologia, de armamento, de um monte, né, nesse sentido, a gente também tem a questão da informação, de que todos nós hoje conseguimos, de alguma maneira, acelerar, pressionar, né? Enfim, e fazer acontecer nesse sentido. Mas o que eu acho que é muito importante, né, nisso também, assim como o teste de depoimento, que, gente, a gente também foi pego de surpresa, né? A gente tem, todos nós aqui, todo mundo que está aqui nessa live também, a gente está, olha, queremos paz, a gente não quer guerra, a gente quer que as situações se resolvam, né? Quem sofre é o povo, o governo é uma coisa, o povo é outra. Mas o que vocês esperam, tá? Ou o que vocês imaginam, ou qual é a conversa também que vocês têm entre vizinhos, entre conhecidos, dos próximos passos. E veja bem, isso não é fato, isso também é sensação, é um sentimento e também é uma esperança. Bom, de verdade, eu mesma espero, eu confio, eu acredito, eu quero acreditar na sabedoria dos políticos. Agora é muito ridículo dizer isso, sabedoria dos políticos, mas além do Deus, temos que acreditar na sabedoria deles. E hoje, como todo mundo sabe, de noticiário, de telejornal, já houve a primeira etapa das negociações entre delegações russas e delegações ucranianas, que foi na fronteira de Bielorrússia e Ucrânia, então um território mais ou menos neutro. E foi a primeira etapa das negociações, porque ainda não chegaram a nenhum acordo, mas pelo menos tem uma segunda etapa que está planejada para próximos dias. Eu quero esperar, talvez eu sou um pouco inocente, mas eu espero que tudo termina com negociações também, e tudo isso acaba rápido, que neste mês, março, que está chegando amanhã, na primavera, tudo vai acabar já em março, em uma semana, em 2 semanas, sem mais vítimas humanas. Isso que eu quero também, eu quero com toda a minha alma, com todo o meu coração, que tudo termina em negociações. Na próxima etapa, e os filhos vão voltar para a casa dos seus pais, soldados russos e ucranianos, que os ucranianos que agora têm que passar a noite no refúgio podem voltar para suas casas, e
que finalmente nós podemos ser de novo um povo fraterno, que eu conheci a Ucrânia como turista em 2004 pela primeira vez. Eu estive em Kiev, uma das cidades mais maravilhosas que eu conheci, com muita história, com muitos prédios lindíssimos também. Este ano eu queria visitar Odessa, uma outra cidade que fica na beira do Mar Negro, que também é chamada São Petersburgo do Sul, cidade com muita história, fundada ainda porque tem a Segunda Grande, é o meu sonho. Agora, não sei quando este sonho vai ser realizado, mas eu espero que eu vou poder vir à Ucrânia sem vergonha, sem medo, possa abraçar os meus amigos e colegas ucranianos e esquecer sobre tudo isso sem nenhum receio, sem nenhuma ofensa também. Vários amigos meus agora postam nas suas redes sociais as palavras: eu sinto vergonha de ser russa. Eu não quero sentir vergonha de ser russa. Eu sou orgulhosa de ser russa, de representar um povo grande com muita cultura. Eu quero falar russo, quero fazer o meu trabalho e não quero sentir esta vergonha, não quero ser responsável pela atitude do nosso governo, que está agora no poder também. Isso que eu quero e todo mundo quer agora. Acho que é super emocionante. Eu acho que a gente... Eu fico até bastante sem palavras nesse sentido, porque inevitavelmente, quando a gente tem um líder ou um governo que fala diferente do seu povo, né, faz com que muita gente recrimine ser desse povo, dessa nação ou desse estado. E só a gente sabe a nossa história, o que a gente passou, onde a gente vive, o que a gente superou, né? E o povo sempre, a cultura, a história, a literatura, o esforço, o povo tem que representar sempre, ser maior do que, às vezes, um líder que não representa. Então, é legítimo ter o sentimento. E a gente precisa, sim, separar as coisas. E por isso que eu estou reforçando várias vezes aqui. E nesse sentido, eu acho que também é bem importante, porque a gente escuta ou a gente enxerga, ou tem, como eu já falei mais de uma vez, das mídias, ou enfim, seja por visões que, e aí de novo, não estou comparando, mas a questão de o que está acontecendo na Ucrânia, mas ouvir o povo russo, ouvir o teu sentimento, saber o que tu estás passando. A tua história, ela é significativa, ela é fundamental para que a gente separe as coisas, para que a gente tenha lucidez e também procure se informar melhor, né? Eu acho que também tem uma coisa que, assim, quando a gente tem na verdade, um pronunciamento, né, do Putin, a gente tem russo. Diferente se fosse inglês, né? Porque inglês muito mais pessoas no mundo conseguem traduzir. Então, claro, a gente fica também refém muitas vezes disso e dessa interpretação. É diferente isso. Mas no momento que tu estás aqui, mais uma vez, te agradeço pela coragem, por falar com o coração, por trazer tanta lucidez. E a gente já está meio que encerrando. Se alguém tiver alguma pergunta, que continue aqui, que por gentileza coloque aqui. Mas eu gostaria, assim, as crianças estão indo na escola? As mães querem que continue indo na escola? Não, elas querem ficar mais junto, precisa economizar mais, não tem o transporte. A vida de vocês hoje, a gente está falando apenas de 5 dias, ela está afetada em alguns, além de todos os sentimentos e da questão econômica, tá? E de não estar conversando com o vizinho, a rotina, por favor.
Então, a gente procura seguir a sua rotina normal, mas é difícil, porque eu não consigo, por exemplo, fazer trabalho intelectual, eu não consigo preparar as palestras, porque eu recebo muitas mensagens das pessoas, dos brasileiros, e para cada uma eu respondo, explico a situação e tento de esclarecer. E começo a pensar sobre as coisas, começo a me mexer. Então, o que me ajuda agora é um trabalho mais mecânico, por exemplo, passar a roupa, preparar a comida, fazer a limpeza de casa, ir a fazer compras no supermercado, então coisas mais mecânicas, isso que me ajuda também. Durante os últimos 2 dias, as pessoas fazem filas nas caixas automáticas para retirar o seu dinheiro do banco, porque agora vai chegar uma crise econômica enorme e as pessoas não querem que o seu dinheiro fique no banco, porque tem uma ameaça muito grande que a Rússia vai ser desligada do SWIFT, então cartões Visa e Master não vão funcionar na Rússia. As pessoas não podem fazer transferências para estrangeiro, também não podem fazer transferências bancárias, então só em dinheiro. Então as pessoas estão retirando o seu dinheiro do banco também. Ainda as pessoas não compram as comidas para fazer estoque em casa, mas eu tenho medo que isso vai começar agora. As crianças ainda estão indo para a escola, para jardim de infância, para a creche. Não tem medo que vai começar o conflito na Rússia agora, que alguém vai invadir a Rússia, mas tem medo dos problemas econômicos muito grandes também, e é isso, sim. Catarina, é uma grande honra não só ter te conhecido, ter tido aulas contigo, mas é admirável. E aí, se me permite uma pequena brincadeira, a Catarina, a gente deve ter 1,50 m? Sim. Mas tamanho não é documento, não é coração, não é fortaleza. A Catarina, além de mais de 20 anos de experiência, tem um coração enorme. Sabe muito de história, são 20 anos, né, acontecendo. Muito humana, muito querida, que trouxe um depoimento com muita verdade, com muito sentimento. E neste momento, às vezes a gente precisa exatamente disso, de pessoas, de coragem e de também ouvir. Tá? Eu fiquei bastante tensa antes disso tudo, eu sei que a Catarina também, né? Sim. Porque a gente tá falando diferente, a gente está ouvindo um lado diferente. Né? Mas se a gente quer praticar empatia, se a gente quer compreender, se a gente quer paz, se a gente quer um mundo melhor, a gente realmente precisa ouvir a todos, entender que existe dor para todos, que existe dificuldade para todos. Eu estou aqui numa situação que, por mais que tenha sido tensa, bastante confortável. Mas, mais uma vez, eu não canso de agradecer Catarina, que nem o Robert escreveu aqui. Catarina é gigante. Obrigada, Robert. Obrigada, amigos, pelo apoio, pela confiança. Então, concordo 100% com cada palavra de Maíra, que todo mundo quer paz. É importante ouvir a todos. É importante estar com ouvidos abertos, com alma aberta, com coração aberto também, para saber escutar. Porque a pior coisa que pode acontecer é que as pessoas ficam surdos e cegos. Perdem contato, perdem amigos, e se vamos ficar inimigos entre si, cada um vai ser com sua verdade e vai ofender um ao outro. Então, podemos dizer que este diabo que organizou esta guerra muito acima de nós, ele ganhou. Mas ele não tem que ganhar a humanidade.
o amor, a paciência, a misericórdia e paz. Então, queremos fraternidade, queremos que isso acabe o mais rápido possível. Então, agradeço a sua confiança para as minhas palavras, a sua simpatia, a coragem de Maíra por achar o tempo, por achar a possibilidade de organizar esta live e de transmitir a minha verdade para todo mundo que está me ouvindo agora. Fico sem palavras. Vou salvar ela aqui. E reforço aqui, Catarina, conta com a gente. A gente vai continuar conversando. Espero que a gente possa falar de uma outra maneira, em outro momento sobre isso. Mas, eu também espero, sim. Eu acho que é o que a gente realmente quer. Mas, mais uma vez, a Catarina está em São Petersburgo, agora são 5 da tarde no Brasil. Que horas são aí, Catarina? 11 da noite, 23 horas. E é inverno, né? Inverno, último dia do inverno. Amanhã já é 1º de março, que é na Rússia oficialmente início da primavera. Primavera é sempre uma esperança, uma renovação. Esperamos que esta primavera vai nos trazer muita luz, muita paz e muito amor, fraternidade entre nossos povos, entre povos irmãos. Um beijo carinhoso para ti, Catarina. Obrigada. Tá? Beijo carinhoso para todos. Obrigada pela sua atenção, pelo tempo que acharam. A gente está aqui torcendo por ti. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que muita gente também está torcendo pelo povo, torcendo pelo bem, torcendo pela paz. Que bom te ouvir. Um beijo no teu coração. A gente continua em contato. Vou tentar, claro, salvar essa live. Vamos salvar e vamos continuar. Sim. Vamos continuar falando. Então, quem não ouviu toda a live, a Maíra vai guardar no Instagram dela e vamos tentar também salvar no meu Instagram para que mais gente possa ver depois. E a gente vai também tentar colocar em outros canais, tá? Sim. Grande beijo para ti, Catarina. Obrigada. Todo grande mundo beijo. Que esteve aqui aplaudindo, dando carinho para Catarina, ouvindo o outro lado, prestando atenção a outras histórias. Que a gente sempre tenha os olhos abertos, os ouvidos dispostos a ouvir, julgar menos, abraçar, entender mais, coração aberto. É assim, aprender sempre. Muito obrigada. Pode nos ajudar. Muito obrigada, sim, Maíra. Sim. Boa tarde para todos, boa semana e até a próxima. Tchau. Grande beijo, Maíra. Obrigada. Deixa eu tentar salvar ele aqui, né, gente? Sim. Olha, eu vou encerrar. Tentar aqui. Então a gente repete amanhã, Catarina. Sim. Claro, sim. Vamos tentar salvar, sim. Vamos lá.